A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18, versículo 19, que diz: Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria ao seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Estamos diante de uma passagem onde o Senhor ele vai estar dando continuidade, das suas últimas instruções, ao qual estava dando aos seus discípulos, e também, isso posteriormente chega a nós essas instruções, aonde o Senhor ele vai estar ali orientando os seus discípulos, para que assim eles pudessem avançar no reino do Senhor. Jesus continua, dá início a esse capítulo. João ele vai escrever que Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o tira, e todo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. A palavra do Senhor ela é poderosa, pois o Senhor ele nos dá toda a instrução, para que nós estamos no tempo ao qual nós estamos vivendo. Ele diz que toda vara que não der fruto, né, todo ramo que está em mim, diz o Senhor, que não dá fruto, ele o tira, limpa para que dê mais fruto. Então, nós vamos ver que ele não corta de imediato, ele tira, ele limpa para que dê mais fruto. A intenção é que venha, florescer e frutificar. Então ele tira, né? E esta é uma das provas bíblicas mais claras de que é possível que o crente perca a salvação. Jesus fala de um ramo que está nele, e somente os salvos e regenerados estão em Cristo. Então, no entanto, Jesus não garante que estes que estão em Cristo, permanecerão nele até o fim. Então, ao contrário, é possível ser cortado, deixar de estar nele. Se alguém que está em Cristo não está mais em Cristo, não pode mais estar salvo, pois não existe salvação fora de Cristo. Então, não tem outro caminho a não ser o Senhor, não tem outro, outra pessoa, que possa salvar, a não ser Cristo Jesus. E nós vamos ver que, continuando nessa leitura, no versículo 13, ele diz: Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós também não, se não estiverdes em mim. Então, não tem como, dar fruto, fora do Senhor Jesus, fora da presença do Senhor, sem estar em contato e vivendo a palavra do Senhor. Muitos hoje querem florescer e frutificar, mas longe do Senhor, sem estar limpo pela palavra, porque a palavra do Senhor ela nos fortalece, a palavra do Senhor ela muda a nossa vida, nos dá as diretrizes, nos dá, o caminho, que devemos seguir. E se esse não está mais em Cristo, não está mais, na videira, não tem como dar fruto, não tem como florescer, não tem como frutificar, se não estiver ligado na videira. E muitos são, os exemplos de quem se desligou, da videira verdadeira, que é Cristo Jesus, que estão conectados, com as coisas desse mundo, com a sua própria vontade, e já não tem mais a alegria, de estar, na videira, que é Cristo Jesus. No versículo 5 ele diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aquele que está em Cristo, vai dar muito fruto, porque sem o Senhor nada podemos fazer. A própria palavra diz, toda a nossa capacidade ela provém de Deus.
né? De modo que a glória é totalmente dele, né? É o nome dele que é glorificado, é ele que é exaltado, né? Ele continua dizendo, não sei, se alguém não estiver em mim, né, é lançado fora, como ramo e seca-se, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Então aquele que não está no Senhor, ele é lançado no fogo ardente, né? Uma clara linguagem sobre o inferno, é o local, né, de fogo que Jesus sempre fazia menção. Aqui quem é lançado ao fogo é justamente aquele que um dia já esteve nele, né, mostrando, né, indubitavelmente que a perda da salvação é possível, né, a um cristão. Então a pessoa muitas vezes pode achar que é impossível, né? Esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, isso não é verdade. Nós devemos a cada dia estar buscando a face do Senhor, se desviando do mal, se desviando de tudo que não provém do Senhor. Então, né, o inferno, ele é algo real, onde o Senhor Jesus ele fez menção, né, do fogo, que ele sempre fazia menção do inferno, né? E aquele que não está ligado nele vai ser lançado no fogo, né? E lançado no fogo é justamente, né, aquele que um dia já esteve nele, já conheceu, porque não, depois que nós ouvimos o Senhor, conhecemos Ele, conhecemos a Sua palavra, não tem outro caminho, não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar, porque aquele que ouviu o Senhor falar, já ouviu as instruções do Senhor, né? Não tem como, né, voltar. O 7 diz: Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes pedirei e será feito para vós. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Não tem como ser um seguidor de Jesus, né, e não dar muito fruto, e não dar fruto, né? Tudo, muitas das vezes, pessoas querem seguir, né, e não querem, porque a palavra diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Se está frutificando, é porque a árvore é boa, porque ela está, né, ligada no Senhor. Ela está na videira, ela está, né, conectada com os mananciais de águas, né, ela está sendo bem cuidada. Então, o Senhor nos chamou para dar fruto, e através disso o nome do Pai é glorificado, né? Assim sereis discípulo do Senhor, assim sereis seguidor do Senhor. O 9 diz: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Estai, estai neste meu amor. Se guardardes meus mandamentos, estareis em meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, estou em seu amor. Né? Então, aqui, né, se dizemos que amamos o Senhor, precisamos guardar os seus mandamentos, né? Porque se nós falarmos só de boca que nós amamos e não guardar o mandamento do Senhor, não colocar ele, né, praticar ele a cada dia, é como se nós não estivéssemos no Pai, não estivéssemos ligados em Cristo Jesus. E Jesus ele dá um exemplo: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e estou em seu amor. Quem ama, guarda os mandamentos. Quem ama, obedece à palavra do Senhor. Quem ama, vive, né, para agradar ao Senhor, né? Se guardares o meu mandamento, estarei em meu amor, como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, estou em seu amor. O 11. Estas coisas eu tenho vos dito para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Né? Sem a alegria do Senhor na nossa vida, né, nós não temos força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Né? E se nós estamos procurando guardar os mandamentos do Senhor, né, e isso é a particular, né, condicional. Se mostra que permanecer na fé não é algo certo ou definido, mas condicionado à perseverança até o fim, que presume-se nem todos exercerão. Então, né, se nós estamos no Senhor, guardamos os seus mandamentos, né? E o Senhor ele fala que se isso nós assim guardarmos, né, que a alegria, né, de estarmos, que nossa alegria vai ser completa se nós estivermos ligados no Senhor, na videira verdadeira.
Né? No 12 ele diz: Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o mandamento do Senhor é amar uns aos outros. Né? Se não for dessa forma, né, Cristo não está em nós. Nós não estamos vivendo o evangelho de Cristo. O 13 diz: Ninguém tem maior amor que este, que alguém põe a sua vida por seus amigos. Né? Esse é o maior exemplo de amor. Né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Né? Então, se nós somos do Senhor, Ele nos tem como seu amigo, né? Que é aquele que deu a vida por um amigo, né? E Ele diz que se nós fazemos, viemos fazer a vontade, né, dele, né, nós somos considerados amigo do Senhor. Né? O 15 diz: Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai, tenho vos feito conhecer. Então, o Senhor ele não tratou e não trata os seus como um escravo, né? Aquele que está ali, o servo, né, que está ali, é, ele não sabe das coisas do seu senhor, porque não lhe é confiado saber, né? Ele fica ali e ele não sabe. Mas aquele que realmente é íntimo do Senhor, né? Ele conhece as coisas do seu Senhor. Porque é assim que Jesus fez. Ele veio e declarou tudo que o Pai, né, tinha dito a ele. Tudo que o Pai tinha instruído a ele, o Senhor ele veio, né, e trouxe isso e ensinou os seus discípulos. Não ocultou nada, né? Não ocultou e falou tudo, guardou e deixou tudo claro para seus discípulos, para que nós hoje também, né, tivéssemos o conhecimento, nós também viéssemos conhecer qual é a vontade do Pai. E a vontade do Pai está em Cristo Jesus, a qual nós, né, entregamos, né, a Ele como a nossa vida, a Ele como Salvador. Então já não sou mais servo, já não sou mais escravo, né, porque o servo ele não sabe o segredo do seu Senhor. Mas aquele que o Senhor chama de amigo, aquele que ele confidenciou, né, tudo que o Pai assim falou, né, que ele vai fazer, esse sim ele tem feito conhecer, aquele que é amigo do Senhor. O 16 diz: Não foste vós que me escolheste, porém eu vos escolhi, e tenho-vos posto para que vades e deis muito fruto, que deis muito fruto, vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Né? Nós vamos ver que não foste vós que me escolheste, porém eu vos escolhi. Né? Jesus escolheu os discípulos a dedo, né, para fazerem parte do ministério. Então, trata-se de uma eleição individual ministerial, não uma eleição individual para a salvação. Né? A prova disso é que Judas, um dos escolhidos ao ministério, apostatou e caiu. Então, embora não haja na Bíblia absolutamente nenhum exemplo de uma eleição individual, né, para a salvação, há vários casos onde indivíduos em específico são chamados a fazer parte do ministério da obra de Deus, né, como é o caso de Jeremias, como é o caso de Moisés, como é o caso de Isaías, o caso de Paulo. Né? Então, o fato de ser escolhido de antemão para fazer parte do ministério não implica, no entanto, que a salvação está garantida, pois muitos que são predestinados ao ministério, né, o abandonam mais tarde. Então, Tiago ele vai acrescentar ainda que a responsabilidade sobre quem é chamado ao ministério é também maior, pois nós, mestres, seremos julgados com maior rigor, né? E a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Então, né, muitos hoje não estão dando importância, né, àquilo que é um chamado, uma eleição individual, né, ao qual o Senhor ele chama ali os seus discípulos, né, e é algo que não uma eleição individual para a salvação, garantindo que eles já estavam salvos para sempre, de maneira nenhuma. Tanto que Judas ele cai. Né? Judas ele não está ali pelos atos, deixou-se levar pela vontade do inimigo. Então, né, nós precisamos a cada dia
estar conectado, ligado, né, se cuidando, buscando ao Senhor e não se afastando, né, porque a salvação ela não é garantida. Né? Nós precisamos entender o Senhor, ele garante a salvação, mas para aqueles que obedecem, para aqueles que servem ao Senhor com dignidade, para aqueles que estão na presença do Senhor, mortificando a sua carne e sua própria vontade, né? E o importante, servindo com dignidade. Que muitos podem estar servindo, mas não com dignidade, servindo de qualquer maneira ao Senhor, andando de qualquer maneira, fazendo segundo a sua vontade própria. Né? Então, isso nós seremos julgados, né? Todo aquele ao qual o Senhor tem separado, né, são predestinados ao ministério e abandona ele mais tarde, ou já abandonou e está levando de qualquer maneira, né, nós vamos ver que, Tiago ele vai falar, né, que nós, mestres, seremos julgados com maior rigor, porque tem o conhecimento, tem as instruções da palavra, tem o chamado do Senhor para fazer para o santo ministério, e muitas das vezes faz de qualquer maneira. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, que nós possamos, né, estar se preocupando com isso, porque o inimigo das nossas almas, ele nos odeia. Ele não tem amor pelo aquele que um dia esteve ou está, ou aquele que está na presença do Senhor. Né? O mundo ele odeia aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor. Né? E Jesus vai falar: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria ao seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Né? Então não adianta querer ser amado pelo mundo, né? Porque o mundo odeia, porque nós somos escolhidos do Senhor. E temos uma missão, que é pregar o evangelho a esse mundo caído. Então, o verdadeiro cristianismo, ele sempre foi uma contracultura, né, dirigindo da contramão do mundo. É por essa mesma razão que não temos que esperar que o mundo nos ame. Né, pois se o mundo odiou Jesus, também odiará aqueles que levam a mensagem dele. Né? O mundo frequentemente taxa os cristãos de fundamentalistas, né? Homofóbicos, intolerantes, né? Porque Jesus já previa há 2000 anos que seríamos odiados pelo mundo, né? Uma vez que a mensagem que levamos é de condenação ao pecado e exortação ao arrependimento, algo que sempre irá suscitar a ira e o ódio da parte daqueles que preferem continuar em seus próprios pecados. Embora alguns ecumênicos, né, suavizam a mensagem da cruz para torná-la mais aceitável ao mundo, a Bíblia nos deixa claro que é impossível sermos, ao mesmo tempo, amigo de Deus, né, e amigo do mundo. Não tem como. Muitos têm adaptado, né, os ecumênicos têm colocado aí, né, se juntado e têm botado uma palavra mais agradável ao mundo, né, não condenando o pecado, não exortando ao arrependimento, né, e muitos têm se levado e por essa mensagem, por ela se deixado levar e vão, né, a passos largos, né, para longe do Senhor. Né? Muitas das vezes, né, isso tem atacado e tem esfriado até a igreja, que tem se afastado do verdadeiro evangelho do Senhor. Né? O Senhor Jesus ele continua dizendo aqui, ó, lembrai-vos do que vos tenho dito, não é o servo maior que seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a, se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhe houvesse falado, não teria pecado. Mas agora já não tem pretexto pelo seu pecado. Então, o Senhor veio, ele falou, então não tem como, né? Não tem mais pretexto, né, para o pecado. Então, Jesus ele nos guiou na direção daquilo que é certo e do que é errado, de modo que agora não temos mais nenhuma desculpa para o nosso pecado, pois não podemos, né, alegar inocência sob o argumento de que não sabíamos o que era errado. Né? Muitos já conhecem a palavra e não tem como correr, né? Não tem como, né, dizer que não conhece a palavra. Já conhece, muitos até estudaram a palavra, muitos até se informaram,
né, teologicamente, muitos já foram pastores, muitos são ainda líderes, então estão vivendo como se não tivesse conhecimento da palavra e têm o conhecimento da palavra, né? Então o Senhor, ele deixa bem claro, né, nessas instruções onde nós devemos nos apegar a essa palavra e procurar cada dia viver realmente de acordo com aquilo que agrada ao Senhor, né? No 26, fechando, ele diz, né? Mas quando vier o Consolador que eu do Pai vos enviarei, aquele Espírito da verdade que sai do Pai, ele testemunhará de mim. E também vós testemunhareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que você continue conectado, ligado, né, dando ouvido à palavra do Senhor e tendo a certeza de que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E essa é a segurança que temos para avançar e pregar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.